falar sobre os padrões de implementação com Java, do Kent Beck, é um livro chamado Implementation Patterns, que ele escreveu. E, assim, a Technical Session de hoje vai ser bem técnica. Então, no comecinho, vou falar um pouco sobre os princípios, sobre o que ele se baseou para escrever esse livro e todos os padrões que ele escreve. Só que eu já vou antecipar, por ser uma apresentação mais técnica, a gente vai mostrar código e tal, e às vezes vai falar de coisas sobre código sem mostrar código também. Então vocês precisam ficar bastante atentos e tomar bastante cuidado, porque vai dar sono. É bem provável. Tá? Não é uma apresentação tão dinâmica como as que a gente costuma fazer de métodos ágeis ou dos eventos e tal. É até uma forma mais difícil de fazer. Mas então vamos lá. Antes de tudo, o Kent Beck começa a falar sobre quais são os valores e princípios que ele se baseou para escrever esse livro. E não só ele se baseou para escrever esse livro, mas são valores e princípios que ele usa para fazer tudo. Sempre que ele está codificando, ele usa esses valores e princípios. Sempre que ele vai tomar uma decisão, por mais simples que possa parecer essa decisão, às vezes é uma decisão do tipo... às vezes é uma decisão assim, eu vou fazer um if, eu vou fazer um switch, eu vou criar um objeto novo, vou colocar um método nessa classe. Como você decide esse tipo de coisa? Você tem que ter alguma base para tomar essa decisão, né? Ou você vai pensar assim, como vai ficar mais fácil, como vai ficar mais legível, como vai ser mais rápido para eu fazer. Alguma coisa você tem que ter como base. E o Kent Beck tem esses princípios e valores, são a base dele. É através deles que ele toma qualquer tipo de decisão no código-fonte, quando ele vai fazer uma modificação, quando ele vai criar uma funcionalidade nova. Tá? E ele fala até dos benefícios que se tem quando uma equipe inteira tem esses mesmos princípios e valores. Porque provavelmente, não importa quem faça, vai fazer de uma mesma forma. Ou vai esperar que o outro tenha feito de uma mesma forma, porque está baseado nos mesmos princípios e valores. Mas aí a gente precisa entender então, quais são as diferenças entre valores e princípios. É uma coisa que não é tão clara, parece simples, mas a gente não tem uma ideia tão boa dessa definição. Então, valores são conceitos que guiam nossas escolhas. Vocês vão encontrar isso até em livros, assim, às vezes de filosofia ou de autoajuda. O pessoal fala muito de valores. Geralmente, valores são coisas que você consegue resumir em uma palavra. Por exemplo, eu posso dizer que eu vivo segundo honra, honestidade, segundo esse tipo de coisa. Isso são valores, são as coisas que a gente valoriza, que a gente considera importante. Então eles vão guiar nossas escolhas, como eu falei. Beleza. O Kent Beck fala de três valores. Um deles é a simplicidade. Então, sempre que ele vai fazer uma modificação, alguma coisa, ele vai verificar se aquela modificação está sendo feita da forma mais simples possível, que é o contrário da complexidade. Então, ele vai tentar adicionar o mínimo de complexidade possível. Vai tentar fazer de uma forma simples, de uma forma flexível. Flexível significa o quê? Que é fácil de você mudar ou de aquilo tomar facetas diferentes. Não é uma coisa rígida que para você fazer diferente você não consegue usar, você tem que fazer de novo. Então flexível facilita a mudança. E comunicação. Comunicação no sentido de que o código tem que comunicar as intenções daquilo que o desenvolvedor quer fazer, daquilo que ele está fazendo. Então, uma comunicação de programador para programador. Então, não é simplesmente escrever um código que a máquina interprete e execute um algoritmo da forma que você precisa. Mas é você fazer com que aquele código seja comunicativo. E que outro programador que for pegar aquele código, ele leia esse código como se estivesse lendo uma carta sua para ele consiga entender o que você está fazendo. Ele fala sempre de legibilidade, muito de legibilidade. Ele fala de ler código. Quando você abre uma classe, ele fala como você lê uma classe. Então ele tenta fazer o máximo possível de que quando você lê uma classe, você consiga entender exatamente o que ela deve fazer. Então tudo que você escreve de código, na verdade, é uma mensagem que você está deixando para o próximo programador. Quando você cria um atributo, você quer dizer alguma coisa com isso. Quando você escreve um método, você quer dizer alguma coisa com isso. Quando você faz uma condição, você quer dizer alguma coisa.
E os padrões são formas de você tornar uma mensagem mais simples, porque a gente já conhece o significado daquele padrão. É aí que vai entrar os padrões. Então, os princípios já não são coisas tão pequenas como, por exemplo, uma única palavra, como são os valores. Os valores, vocês perceberam, simplicidade, flexibilidade, comunicação. São uma palavra. Os princípios, eles já são como se fossem guias para você colocar aqueles valores na prática. Eles vão te guiar. Eles são coisas mais práticas mesmo. Tá? Então, princípios são baseados nos valores, mas são mais concretos. Ajudam a agir conforme os valores e são mais fáceis de serem trazidos à prática, são como guias. Exatamente o que eu tinha falado antes, né? Um exemplo disso é o Manifesto Ágil. Então, o Manifesto Ágil tem valores e princípios também. Esses são os valores do Manifesto Ágil. Então, indivíduos e interações, sobre tal. E aqui são os princípios. A gente geralmente não fala tanto dos princípios como dos valores, né? Então, esses são os princípios, são coisas efetivamente mais práticas, né? Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos, né, dia a dia, ao longo do projeto. Isso é uma coisa prática, uma coisa que você consegue ver facilmente. Agora, colaboração de clientes sobre contratação de negócio, sobre contratos, né, de negócio, está diretamente ligado esse valor com esse princípio, vocês perceberam? Só que aquele você consegue ver uma aplicação, quer dizer, eles têm que trabalhar juntos no dia a dia. Esse aqui não, é uma coisa mais abstrata, uma coisa mais forte, né, mas que pode ter outros princípios além desse. Beleza, então vamos aos princípios. Os princípios são, o primeiro deles é consequências locais. O que quer dizer isso? Você tem que estruturar o seu código de uma forma que os efeitos colaterais sejam os mínimos possíveis. Isso faz com que você reduza o custo de alteração. Você mexer uma classe de produto, por exemplo, você não quer que altere uma classe de venda, uma classe de pedido, né, uma classe, sei lá, pessoa, fornecedor. Você quer que as consequências sejam locais, sejam ali. Você mexeu ali, beleza, está resolvido. Vai ter problema só ali, você vai resolver ali, vai isolar o máximo possível, né? Isso está diretamente ligado com você escrever um código coeso e pouco acoplado. Então esses são os princípios. Você sempre tem que pensar que as consequências do que você escreve tem que ser locais. Você tem que reduzir a repetição o máximo possível. Tem a ver com aquele princípio DRY também. Don't repeat yourself. Certo? Reduzir a repetição. Então quanto mais cópias do mesmo código você tiver, mais cara se torna a mudança. Por quê? Porque se é uma cópia, quando você muda em um lugar, isso implica que você tem que mudar também no outro lugar, certo? Então é o dobro do custo, e se esse código for acoplado, nos dois lugares, pior ainda, se as consequências não forem locais. Você vai ter que mudar em dois lugares, e esses dois lugares vão gerar uma série de efeitos colaterais, e vão gerar mudanças em muitos outros lugares. Tá? Então ele diz, né? Aprenda a quebrar o sistema em pequenas partes, pequenos pacotes, pequenos métodos, pequenos objetos. E procure isolar as coisas ao máximo que você puder. Lógica e dados devem andar juntos. Isso é um princípio básico de orientação a objetos, mas que muitas vezes a gente não aplica na prática. Aqueles bins burros, que é o que o Martin Fowler fala do Anemic Model, que é o quê? É um objeto que simplesmente contém dados, ele não tem lógica alguma. E aí você tem um outro objeto service lá que tem toda a regra de negócio, toda a lógica daquele objeto. Tem um pedido e um pedido service. O pedido só tem dados. E toda a lógica de negócio fica no pedido service. Isso é complicado. Na maioria das vezes, quando se altera a estrutura dos dados, também se altera a lógica. Confere, se você vai alterar um dado de pedido, provavelmente você vai ter que alterar as regras dele também. Né? E se eles estiverem juntos, a consequência será local. Então esse princípio está diretamente ligado com a consequência local. Se você espalha a lógica desse pedido em vários lugares diferentes, você vai ter que mexer em vários lugares diferentes para você alterar algum dos dados do pedido. Por isso que deve ser local a consequência. Um outro princípio é a simetria. Né? Como explicar a simetria? Por exemplo, você tem um método add, de adicionar.
É intuitivo que você tenha um método de remover também. Se você tem um input, é intuitivo que você tenha um método output também, né? Então procure manter a simetria, inclusive nos nomes também. Poderia dar nomes completamente diferentes aqui, né? Sei lá, incluir e retirar. Pô, não é intuitivo, você não vai pensar nisso de cara. Então procure manter a simetria, e quando você criar uma forma de simetria como essa, procure também reutilizar isso. Então se você está chamando de add, remove, input, output, em vários outros lugares do sistema, procure repetir essa mesma forma de chamar as coisas. E procure ter sempre os dois lados também. Por quê? Porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais intuitivo. E se você entender um pedaço, você vai ter maior facilidade de entender o todo. Outro princípio são expressões declarativas, ou seja, expresse-se o máximo que você puder. Isso tem muito a ver com dar nomes às coisas. Então, quando você vai dar nome num teste, quando você vai dar nome num método, quando você vai dar nome numa variável, num atributo, né? Evita ficar tentando abreviar e dar aqueles nomes do tipo XH5, ou, sei lá, por exemplo, subfinalizador ASF. Dá um nome intuitivo, um nome fácil, expresse-se bem, exatamente por causa daquela ideia da leitura. Tá? Uma coisa que ele fala também, não sei se tem um slide para isso ou não, acho que não, mas é que você passa muito mais tempo lendo o código do que efetivamente escrevendo o código. Muito mais tempo como desenvolvedor. Então a ideia de que se você escrever um código rápido, ou se abreviar, subfinalizadora para SF, por exemplo, ou algo assim, você vai ganhar tempo com isso, não passa de uma ilusão. Porque você vai passar menos tempo escrevendo do que lendo depois. Quando você for ler o SF, você não vai entender o que quer dizer aqui. Procure também trabalhar com essas taxas de alterações. Aqui ele deu um exemplo, né, imagina que você quer aqui definir uma quantidade, né, e você tem que informar qual é o valor e qual é a moeda. E aí você tem que setar, então, atributo valor, atributo moeda, certo? Você poderia também fazer assim, quando você vai setar, você criar um objeto e isolar esses valores no objeto. Melhor ainda é você direto passar um objeto aqui que foi criado fora. Por quê? Esses valores, eles andam sempre juntos. Eles não fazem sentido um sem o outro. Então, eles estando juntos, eles garantem que aquela mudança vai ser feita junto, evita uma série de problemas e faz também com que o código seja mais legível. Esses dois atributos juntos são o dinheiro. Se você quiser saber quanto aquilo vale, você precisa saber qual a moeda e qual o valor, certo? Então faz muito sentido que eles estejam num objeto só. Então aqui você evita duplicidade de vários lugares que você vai precisar obter informação. Você toda vez teria que obter o valor, depois obter a moeda. Toda vez que você fosse definir, você precisaria fazer os dois também. Então isso aqui evita duplicidade e cria consequências locais. Por isso que os princípios são todos relacionados. Então, esses padrões expressam um ou mais valores de comunicação, simplicidade e flexibilidade. Os padrões, na verdade, são o que nós vamos ver daqui para frente. Tá? Esses que nós vimos agora são só princípios e valores. Os primeiros valores, os segundos princípios. Tá? Qual a motivação para tudo isso, então? O custo do software não é somente o custo de se desenvolver, é também o custo de se manter. Então, isso custa muito. Por exemplo, a gente está desenvolvendo agora um pedido, uma coisa nova, fizemos com boas práticas, tal. Estamos muito melhores agora em questão de boas práticas, etc., do que estávamos no passado. Isso vai reduzir bastante o custo de manutenção que nós vamos ter no futuro. E esse custo de manter é muito maior do que o custo de se desenvolver. Ele fala isso no livro. Consome mais tempo, é mais propenso a erros, porque você está dando manutenção numa única parte. Quando você está desenvolvendo, você está com um todo na cabeça. E você está no dia a dia ali, falando daquilo, planejando sobre aquilo e tal. Quando você vai dar manutenção, geralmente é numa parte menor. Aquilo não está tão claro para você. Muitas vezes você não participou quando foi feito, ou pode ter até participado, mas não lembra tão bem. E você tem que aprender de novo o que o código faz.
Então, os padrões têm o objetivo de gerar código claro. Coloquei código claro até numa cor diferente, porque na semana que vem vai ter a apresentação do Lui, que fala só sobre código claro, um livro chamado Clean Code. Para o desenvolvimento futuro, reduzindo o custo de manutenção e melhorando a comunicação de programador com o programador. Então essa é a razão de se ter padrões. Né? E aquilo que eu tinha dito antes, você passa muito mais tempo lendo do que escrevendo código. Essas são as motivações para ele ter desenvolvido todos esses padrões. Tá? Então ele categorizou esses padrões de algumas maneiras. Primeiro eu vou falar dos padrões que ele chamou de padrões de classes. Tem algumas coisas que são muito simples, vão parecer muito até bobas, porque a gente está acostumado a lidar com isso no dia a dia, né? Mas são coisas interessantes. Eu omiti alguns que eu achei que não fossem ser tão úteis para nós, né? E coloquei aqueles que eu achei que fossem mais interessantes. Então ele fala que classes, ele faz até uma definição que é muito semelhante com o conceito de arquétipos de Platão, para quem conhece. Tá? Não vou falar muito disso, que é uma coisa bem complicada, mas é como se você tivesse um modelo para alguma coisa que ele pudesse ser manifestado em diversas formas ou em várias vezes. A ideia de classe e instância de objeto. Né? Então a classe é um modelo, é um molde, e aí você pode ter várias criações, várias manifestações, várias instâncias a partir daquele molde. Certo? Isso é uma classe. Tranquilo, vocês já estão cansados de saber disso, estão ficando até careca. Quando você diz classe, o que você está comunicando? Lembra do princípio de comunicação? Você está comunicando o seguinte: esses dados vão juntos com essa lógica. Eu tenho um conjunto, um pacote fechado, que está diretamente relacionado entre dados e lógica. Então, os dados são alterados mais frequentemente que a lógica, né? E ele fala que a gente tem que aprender a empacotar a lógica em classes e como expressar suas variações. Isso aqui é uma coisa eficaz para você aprender a trabalhar com objetos. Beleza. Isso é quando você tem uma classe. E uma superclasse? O que você comunica quando você tem uma superclasse? Sou parecido com a minha superclasse, né? A classe que está herdando. Sou parecido com a minha superclasse, apenas um pouco diferente. Essa é a ideia que você passa. Então tome cuidado para usar a herança, né? Tem uma série de problemas que a gente discutiu lá naquela Technical Session de Effective Java. Então use cautelosamente, né? E ele fala também uma coisa interessante, que se você consegue reduzir a quantidade de classes de um sistema, você faz uma alteração, mas não deixando as outras classes inchadas, ou seja, não adianta nada você reduzir o número de classes porque você colocou um monte de coisa, dividiu nas outras. Né? Você está fazendo uma coisa boa, você está fazendo uma coisa que vai ajudar. Então tente ao máximo possível reduzir a quantidade de código ou retirar o código desnecessário. Um padrão que ele fala parece até uma coisa boba, né? Mas dê um nome simples para a superclasse. Encontrar o nome perfeito é um dos momentos mais satisfatórios na vida de um programador. Ele fala bastante disso. Então é como se quando você acha o nome perfeito, você entra num estado de êxtase, você fica feliz e tal. Parece uma coisa que não é importante, mas é muito importante saber dar o nome certo. Exatamente por aquelas motivações que a gente falou antes. Quando o cara vê um nome, ele associa uma série de coisas. Aquilo passa, transmite, comunica muita coisa. E se ele der o nome certo, ele vai ganhar muito tempo de quem estiver dando manutenção depois. Então isso implica em simplicidade e expressividade. Ele fala que isso pode levar, né, para você dar o nome certo, horas, dias, meses e até mesmo anos, para você descobrir o nome certo quando você está dando manutenção no sistema. Ele fala do JUnit, fala de sistemas que ele fez, sistemas gráficos e tal, e de repente ele tinha uma ideia, assim, já sei, esse nome. Mas já fazia 3 anos que ele tinha criado a classe, ele ia lá e mudava e refatorava, porque ia ficar mais simples, né? Da mesma forma que pode levar um bom tempo para você achar o nome certo, não pensar nisso, negligenciar, procurar o nome correto para as coisas, pode fazer com que os desenvolvedores levem horas, dias, meses, até anos para fazer a coisa certa, porque ele não entendeu o que você queria comunicar. Ele fala também de você dar o nome da subclasse de acordo com a qualificação dela, né? E procurar no início da classe usar sempre o mesmo nome. Então aqui eu criei um exemplo, né, baseado no que a gente já fez.
ele tem que comunicar com o que ela se parece e no que ela é diferente. Então, você tem um boleto, a subclasse é um boleto, ela parece com um boleto. E o que ela é diferente? Ela é um boleto simples ou um boleto registrado. Tá. Abstract Interface. Aumentar o número de interfaces não diminui o custo do software. Então, teve uma febre que era assim, tudo tem que ter interface. Lembra da era TechFinam, por exemplo? A gente fazia interface para tudo, né? E isso não necessariamente reduz o custo do software. Você tem que usar, mas você tem que usar de forma inteligente. Então ele diz, uma nova interface é algo a mais para compreender, documentar, debugar, organizar, navegar, nomear, etc, etc, etc. Ou seja, pague esse preço quando você realmente precisar dela. As interfaces são muito boas, são muito eficazes, em alguns casos, saiba diferenciar os que são dos que não são, não use para tudo. Né? Pense antes se realmente você precisa de uma. Aí ele questiona, mudanças são ruins? E estava falando que ele leu uma lista com todas as razões pelas quais mudanças ocorrem no software. Tinha negligência do levantamento de requisitos, blá blá blá, desenvolvedor que, sei lá, um monte de coisa. A lista assumia que todas as mudanças eram ruins. É uma coisa também que a gente vem falando já no desenvolvimento ágil, de que nem toda mudança é ruim, né? E ele faz alguns questionamentos para você pensar. Por que a previsão do tempo não é realizada para um ano inteiro de uma só vez? Imagina que você pudesse entrar no site de previsão do tempo e você pudesse saber como é que ia estar o tempo no dia 25 de dezembro desse ano já. Estamos em janeiro. Porque o tempo de muitas maneiras, ele muda de muitas formas imprevisivelmente. Ou seja, você não tem como prever uma coisa assim. Né? Então é exatamente por isso que eles não fazem esse tipo de coisa, porque as coisas mudam. Então se a gente aceita essa realidade de que as coisas estão mudando o tempo todo, de que são imprevisíveis, a gente para de aceitar que elas são ruins, começa a aceitar como uma realidade e começa a aprender como lidar com isso. Então ele fala o seguinte também, que em Java, interfaces e classes abstratas podem te ajudar a conseguir flexibilidade quando for preciso. Então, não use de forma inadequada, mas saiba usar para isso. Quando você precisar de flexibilidade, de coisas que mudam bastante, elas podem ser uma boa ferramenta para te ajudar. Ele fala também dos nomes, né? Então, você tem, por exemplo, um file, e aí o que você faz? Você vai dar o nome da implementação de file implementation, né, aqui, ou você tem que ter um iFile e o nome é file. Também é uma coisa que é complicada, porque isso aqui comunica bem, é intuitivo e fácil de localizar. Isso aqui é ruim, isso aqui também, né, de se ler. Então vai depender do que for mais usado. Né? Qual que vai ser o grande cliente? O file, a implementação ou a interface? Se for a interface, melhor usar esse cara. Se for a implementação, melhor usar esse cara. Ele fala também de interfaces versionadas. O que você faz quando você precisa alterar uma interface, mas você não pode alterar essa interface por alguma razão qualquer? Então você pode criar uma nova interface que estende a anterior e aí você utiliza a instance of para saber se você pode ou não fazer alteração. Então esse é o padrão de interfaces versionadas. Imagina que você tem aqui, por exemplo, um command, certo? Você tem um void run. E aí você precisa fazer um comando que seja reversível, que possa ser desfeito, certo? Mas só que nem todo comando precisa ser desfeito, você não pode alterar ali. O que você faz? Você cria uma outra interface, reversible command, que estende o command e tem um método undo. E aí quando você for efetivamente fazer a implementação, você verifica, né? Se aquele comando está recent for do tipo reversible, então faça o undo. Se não for, paciência, não faz o undo. Value Object é um pattern também bem comum. A gente falou dele no Effect Java, a gente falou quando falou de DDD. Né? O que significa o Value Object? São objetos que, depois de criados, nunca mais têm seus valores alterados. Quem sabe dizer um exemplo de Value Object sem olhar aqui nos exemplos que estão aqui? Ninguém. Já tinham visto, né? Não, então, no Java a gente tem esse. Tem um integer, float, string, big decimal, double. Tem um Value Object que eu criei uma vez, a gente usa, chama período. Tem duas datas, inicial e final. Tem um que chama intervalo, né, que a gente tem lá também.
no Commons. E então, esse tipo de objeto é interessante. Eles são muito úteis quando você precisa fazer caching de valores. O Java, por exemplo, quando você cria um número, ele transforma em um objeto, certo? Depois. Só que ele não faz um new object de verdade, um new integer, para cada número que você usa. Ele faz um cache de números, aqueles que você está usando, para ele não precisar ter o custo de instanciar várias vezes. Você pode fazer isso com value object, você pode criar uma fábrica estática, e aí no value of é uma espécie de fábrica estática e de conversor também. Ele consulta o cache primeiro para ver se já não tem criado antes de criar. Isso aqui é um exemplo, né, de value object. Então você tem aqui uma transação que quando você cria essa transação, isso aqui imagina que é o construtor, tá? Se tivesse transação aqui na frente, você já define todos os valores, certo? E você não consegue alterar nunca mais, porque não muda, né? Uma transação, por exemplo, é algo que por natureza não se altera. Beleza? Tem agora ele vai falar um pouco sobre especialização. Então, subclass. Quando você faz uma subclass, então é aquilo lá. Você está dizendo, esse objeto é semelhante àquele outro, exceto por... Lembra do boleto registrado, boleto simples? Beleza. Só que, cuidado com... Ele fala de um anti-pattern chamado hierarquias paralelas. Imagina essa situação. Você tem um contrato, você tem um produto. Aí no contrato, você tem um contrato de seguro aqui e um contrato de pensão aqui. E aqui você tem um contrato de seguro e um contrato de pensão, ou um produto segurado e uma pensão segurada. Então você começa a ter regras semelhantes, duplicadas, tanto aqui como aqui. Tudo isso acaba ficando acoplado, virando uma coisa só, né? Você tem que ficar fazendo if seguro, if pensão aqui também tem que ficar fazendo a mesma coisa. Então isso é uma forma ineficiente de se usar hierarquias, porque você está fazendo um paralelismo e você está duplicando o código dos dois lados. Beleza? Ele fala também de inner class. Então, por exemplo, inner class para ele já é um padrão. Ele fala o pattern inner class. Também é um recurso do Java. Então parece uma coisa simples, né? Mas ele vai falando dos cuidados que você tem que ter quando usa um inner class ou quando não. Basicamente, uma inner class estática é uma inner class que está dentro de uma outra classe, porém, ela não tem uma referência para a classe pai. E a não estática, ela tem uma referência para a classe pai, que também está dentro da outra classe. Tá? Um recurso da linguagem Java, por exemplo. Agora ele vai falar de padrões que são específicos de comportamento. Então, por exemplo, condições. Tome muito cuidado com esse tipo de duplicidade, que também é parecido com aquele problema das hierarquias paralelas. Imagina que você tem uma classe que tem alguns atributos, né? Ou aqui ele está dando um exemplo, como ele fez alguns softwares gráficos, né? De desenho, esse tipo de coisa, você tem eventos, né? Então imagina que você vai precisar exibir. Aí você tem que ficar verificando. O evento foi mouse down, faz isso. O evento foi select, faz isso. O evento foi mouse over, faz isso. E aí no método contains, de novo uma coisa. Aí no outro método, de novo uma coisa. Vocês já viram isso alguma vez? Imagina que você precisa adicionar um tipo novo de evento lá. Você vai ter que alterar todos os métodos que tem switch case, incluir um novo statement de switch case em cada um deles para fazer a alteração. Então, como você resolve esse tipo de coisa? Você pode resolver isso através de delegation, por exemplo, né? Ou até strategy, também é uma outra forma. Você cria objetos que contêm as lógicas diferentes, né? E você delega essas ações para eles. Então, você teria um objeto que teria o comportamento do evento de quando é disparado o evento mouse over, comportamento de quando é disparado o evento mouse down. O código fica coeso, mais fácil de se entender e você não precisa ficar tendo essa repetição de switch case. Então, como é que funciona esse pattern delegation?
a lógica comum deve ficar na referring class e a específica nos delegates. Beleza, aqui tem um exemplo daquele cara. Então, é comum passar a referência do delegador. Você tem uma classe aqui, você tem aquela mesma situação de vários tipos de eventos diferentes, mouse down, mouse over, etc. Cada um tem um método, e aí você tem um cara aqui que vai fazer o mouse down e você passa a referência do objeto que está. Imagina assim, você tinha um objeto lá, sei lá, gráfico, área, alguma coisa assim, e o cara mexeu o mouse lá, então você vai precisar alterar alguma coisa naquela área. Mas em vez de ela saber o que ela tem que fazer quando esse evento acontece, você tem um cara que é responsável por isso, só que você passa a referência do plano para que seja feita a alteração nele também. Vocês entenderam mais ou menos a ideia? E aí esse cara fica responsável só pelo evento mouse down. Plugable select. Vou ter que tentar dar uma corrida aqui porque o tempo está meio curto. 48 sem 31. Plugable select. Quando existem poucas implementações. Então é o caso de que você tem mais ou menos aquela situação de você precisar fazer delegações, mas você tem poucas opções, você não tem muitas diferentes. Então você cria todos os métodos em uma única classe e armazena o nome dos métodos em strings e chama através de reflection, como é feito no JUnit. A impressão que dá quando a gente vê isso aí é que é um negócio meio esquisito, mas nesses casos bem ponderados pode ser interessante. Então aqui ele pega o nome do método, né? Ele guarda qual é o nome do método que ele tem que chamar naquela situação e depois ele chama aquele método por reflection. Ele faz isso no JUnit, por exemplo, quando você tem uma suite de testes. Ele vai guardando o nome de todos os métodos e depois vai chamando aquilo por reflection. Então, run test, esse é o código do JUnit. No arguments, ele cria um cara chamado no argument para passar aqui, ó. Em vez de passar no, para ficar claro que não tem nenhum argumento. É extremamente preocupado com a leitura, né? Então, aqui ele pega o nome do método sem argumento e depois ele invoca o método. Então, a ideia desse padrão é simplesmente que o método que você vai chamar vai ficar numa string. Tá? Então, naquele caso, mouse over, mouse down, mouse não sei o que, você teria uma string e aí você teria um cara responsável por aquele evento e aí, por reflection, você chamaria aquele cara. Inner class anônima, né? Você tem aqui um pato e aí ele tem uma habilidade e aí você já cria a habilidade dele na própria classe. Andar igual a new habilidade, fazer já escreve qual habilidade. Porém, é difícil de testar, como a classe não possui nome, você pode expressar sua intenção facilmente e o código se torna mais difícil de ler. Então, apesar de ser um padrão conhecido, você tem que tomar cuidado ao utilizar. O que você faz quando precisa de alguma funcionalidade que não encaixe em nenhum objeto? Você tem uma funcionalidade, por exemplo, converter string para número. Você vai pôr onde esse cara? Você não consegue pensar, vai pôr na pessoa, vai pôr no produto, vai criar um conversor de números, mas também não tem estado, não precisa de nada, é só um método ali isolado. Então, que tal se você criar uma classe cheia de métodos estáticos com essas funcionalidades? Esse é o padrão Library Class, que é exatamente number útil, string útil, collection úteis, etc. Tá? Então, aqui, por exemplo, é o código do Java mesmo, da classe Collections, tem o método sort. Então, lá na classe Collections tem um monte de métodos estáticos para você fazer operações que não se encaixam em nenhum objeto. Ok? Elas não têm estado, são difíceis de testar e o código é procedural. Então, você tem que tomar cuidado, não é para tudo que você vai usar isso. Agora vem os padrões de estado. Por exemplo, esse tigre está dormindo. Então, trabalha com os valores que variam ao longo do tempo. Então, geralmente, estado está diretamente ligado aos atributos dos objetos, certo? Você quer saber como que está aquele pedido. Está aberto, está fechado, ele está cancelado, como é que está? Então, o Kentbeck fala, um exemplo de estado é o que a gente faz com o sol. A gente olha para ele, espera uma hora, olha de novo e ele já está diferente. Então, o sol tem estado. Mas você pode perguntar onde ele está, como ele está, é que ele tem um estado.
Então tem que tomar cuidado em relação ao estado, porque geralmente eles não se dão muito bem com concorrências. Tem diversos problemas com concorrência ao lidar com o estado das coisas. Principalmente se tem várias coisas consultando ou alterando o estado de algum objeto ao mesmo tempo. Então ele fala para você saber como separar os estados, ou seja, colocar em objetos diferentes, né? Então quando você tiver alguma dúvida, você tem que se perguntar: esses atributos nascem e morrem ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, eles devem ficar juntos. É o caso do money lá, lembra do dinheiro? Tinha o valor e a moeda. Eles estão relacionados, então eles têm que ficar juntos. Tá? Tem um padrão chamado access, é o acesso, né? Como é que você acessa uma variável? Você tem que procurar manter a flexibilidade limitando o estado, o acesso ao estado. Então, ele diz de uma coisa chamada dicotomia. Eu não sabia o que era dicotomia, e aí eu fui procurar. Dicotomia é algum conceito que só tem duas possibilidades possíveis e nada mais. Por exemplo, sei lá, você falar claro e escuro. Não existe outra possibilidade, sei lá, meio claro, meio escuro e tal, aí pode ser uma dicotomia. Então, a distinção entre acessar dados armazenados e invocar computações é uma dicotomia. Então, acessar dados e lógica de negócio, tá? Isso que ele está falando. E aí tem as formas de ter acesso, então. Uma delas é o Direct Access, que é você acessar diretamente. Então, quando você usa Direct Access? Geralmente, quando você tem métodos acessores e construtores. Você não vai usar Direct Access de uma classe para outra, porque aí você vai ter problemas de encapsulamento, você vai fazer um código pouco coeso, muito acoplado, vai ter problemas, certo? Então ele fala também que você tem que tomar cuidado com a legibilidade. Às vezes, mesmo que você não precise, que aquilo não vá ofender a coesão do seu código, vale a pena você ter um método simplesmente por questões de legibilidade. O que é mais legível aqui? Né? Depende do caso. Então, por exemplo, se você colocar número de filhos é igual a 10, você está fazendo um acesso direto, certo? Essa variável. Mas está claro, tem alguma dúvida aqui? Agora, a porta é igual a 1, o que isso quer dizer? O cara quis dizer que a porta estava aberta. Não era muito melhor, mesmo que seja numa classe interna, de fazer um abrir porta, que define a porta igual a 1? Ou criar um objeto porta e pedir para abrir? Então você sempre tem que, quando for criar... Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia dele, nesse negócio? Quando você vai criar uma variável, você tem que pensar: está legível, está comunicável, está simples, está flexível? E aí você vai decidir o que você vai fazer. Tudo é assim, no livro. Então, em Direct Access, acessa o estado de um objeto através de métodos para aumentar a flexibilidade. Aqui ele acessa direto, você acessa por método, né? Então, ele fala o seguinte: a estratégia dele é permitir acesso direto à própria classe, incluindo inner classes, e acesso indireto a classes clientes, ou seja, classes externas que vão acessar. São os getters e setters que a gente tem no Java. Para não permitir acesso direto, a gente põe os atributos como private e tem getters e setters para fazer acesso indireto. Tá? Ele fala do common state, que basicamente tem que armazenar um estado comum a todos os objetos de uma classe. Você tem um objeto que representa o estado de vários outros. Mais ou menos essa é a ideia. E dá um exemplo aqui de um cartesiano. Todos os atributos compartilham o mesmo ciclo de vida. Então você cria um objeto, mesma ideia do dinheiro, do money, tem dois pontos aqui. Tá? Variable state. Armazena um estado que varia de instância para instância em um mapa. Então, em vez de você ter vários atributos numa classe, imagina que cada classe pode ter atributos diferentes, cada instância. Dependendo da instância, tem atributos diferentes. E a variabilidade disso é muito grande. Por exemplo, lá lembra do track que tinha um ticket? As colunas eram variáveis e eles fizeram um negócio mais ou menos assim. Então, cada ticket não tinha atributos, é como se o objeto do ticket deles não tivessem atributos fixos, porque o usuário podia criar a qualquer momento. Então eles guardavam os atributos num mapa, porque os atributos podiam variar, inclusive de ticket para ticket. Se o ticket fosse uma história, ele tinha tais atributos. Se ele fosse um defeito, ele tinha outros atributos. Se ele fosse outra coisa, ele tinha outros. Então você tenta simular uma coisa dinâmica. Em vez de você ter atributos com nomes e tipos, você cria um mapa que tem string como parâmetro e object como value, e você vai criando atributos dinamicamente dentro dele.
Tá? Você garante alta flexibilidade, porém a comunicação é pobre. Então aqui tem um exemplo. Objeto flexível, você tem as propriedades aqui no mapa, você pode pegar o valor, você tem que passar qual valor que você quer, e você pode setar o valor, tem que passar qual valor que você quer também. Como se fosse um properties também, né? Então ele fala, uma boa prática nesses casos é você usar prefixos para identificar objetos que estão relacionados. Então, por exemplo, border, border color, border, né, largura, põe tudo na frente. Fala de variáveis, então provém namespace para acessar o estado. Leitores devem entender facilmente o escopo, o ciclo de vida e o papel de uma variável. Esse é o seu objetivo de comunicação referente à variável. Tá? O escopo pode ser local, pode ser um atributo, pode ser um escopo estático também, que significa que é global, comunicação inteira, né? E você vai usar mais os modificadores ainda, Private, Default, Protect e Public para indicar. Você tem variáveis locais, que basicamente são variáveis que ficam fechadas num único método. Um padrão interessante é essa variável coletora. Então, é uma variável que você tem no método que basicamente já tem que coletar várias informações e depois tem que retornar no final. Tá? Ele fala que nesses casos você dá o nome de result ou results, se for uma lista da variável. Aí tem alguns tipos de variável coletora. Um exemplo é uma variável que faz uma contagem. Então, nesse tipo, geralmente você pode chamar de count a variável, o método vai fazer o que tiver que fazer, vai implementando ela, no final você retorna. Né? Em caso que não tenha um padrão, por exemplo, como count, você chama de result. Negócio bem simples que a gente usa no dia a dia. Fala também de variável local explicatória. É uma boa prática quando você tem vários parâmetros no método, você dar nomes aos parâmetros de uma variável. Se você tiver um new rectangle aqui com 10, 10, 10 e 10, não é tão legível como se você colocar os parâmetros em variáveis externas com seus nomes e valores e depois passar aqui embaixo. Ok? Vocês entenderam? Isso é um padrão chamado variável local explicatória. Variável local de reuso. Quando você cria uma variável local, porque você vai precisar usar ela várias vezes, ao invés de toda vez você ficar chamando, por exemplo, esse cara aqui. Esse é outro padrão. Aí você tem os padrões de atributo. Então, os atributos são os que efetivamente armazenam o estado do objeto, certo? Eles nascem e morrem junto com o objeto. Quando o objeto nasce, ele já tem um atributo, quando ele morre, continua tendo aquele atributo. E aí você tem, por exemplo, os helper fields. Os helper fields, eles guardam referência de objetos que são usados por vários métodos. Então, quando você tem um objeto que se repete muito em todos os métodos, você provavelmente, ele deveria ser um atributo. Você tem um parâmetro, desculpa, que se repete em todos os métodos, ele deveria ser um atributo. Alguém lembra de um exemplo que a gente fez isso? Ninguém lembra. Lembra dos DAOs? A gente passava em todo o método da session. O que aconteceu com ela? Virou um atributo. Exatamente por causa disso. Então, a session nesse caso é um helper field. Esse é o pattern helper field. Flag field é um atributo que indica que o objeto pode ter dois tipos diferentes de comportamento. Se ele tiver de um jeito, o comportamento vai ser assim. Se tiver de outro jeito, o comportamento vai ser assado. Tá? Então, se houver muitas consultas repetitivas para a flag, né, geralmente você precisa de um padrão strategy. Então, imagina que a flag é assim: pagamento igual a true. Aí em todo método você tem if pagamento faz isso, if cobrança faz isso. No outro método, if pagamento faz isso, if cobrança faz isso. É muito mais inteligente criar um strategy de pagamento e um strategy de cobrança, certo? E separar as lógicas, do que ser em todo método ter um if. Tranquilo? Então aí vem o padrão strategy. Eu não vou explicar ele muito bem, porque o Robson vai fazer uma apresentação que vai ter uma boa parte sobre isso aí. Então, basicamente quando você quer expressar que existem formas diferentes de realizar parte do comportamento, que é exatamente a ideia do pagamento ou cobrança ali, você faz uma estratégia de pagamento, uma estratégia de cobrança, tira os ifs e separa a lógica, tá? Se ele puder mudar o estado dele durante a vida do objeto, você faz um setup strategy. Nesse exemplo, pagamento e cobrança, não. Pagamento não pode virar uma cobrança, né, do nada, certo? Mas, enfim, você pode ter um pato, um animal que se comporta como um pintinho. Você tem lá um strategy de pintinho, de repente ele cresce e vira uma galinha, você substitui o strategy dele para galinha. Entenderam a ideia, né? Então você tem os componentes também. Uma coisa muito simples. Você fala que um objeto é um componente quando ele faz parte de outro. Então aqui você tem um carro que tem um motor. O motor faz parte do carro e é um componente do carro, tranquilo? Padrão componente. Padrão parâmetro. Então, parâmetros comunicam o estado durante a execução de um método.
ok? Só durante a execução de um método. Além de variáveis não privadas, a única forma de comunicar o estado de um objeto para outro é através de parâmetros. Então, quando você quer fazer uma comunicação entre dois objetos, você usa parâmetros. Normal. O acoplamento introduzido por um parâmetro é bem menor do que uma referência permanente, atributo de um objeto para outro. Então, é bem melhor, se puder, usar um parâmetro para passar alguma coisa, do que você ter um parâmetro. Desculpa. É bem melhor você passar por parâmetro um atributo de um objeto para outro objeto, do que você setar esse atributo em outro objeto e deixar uma referência permanente, porque aí você aumenta o acoplamento. Porém, de novo, se ficar se repetindo muito, é sinal que ele deve ser um atributo. Tá, collection parameter. Esse caso também é bem comum. Quando você passa um parâmetro para coletar resultados de múltiplos métodos, tá? Um exemplo aqui. Você tem uma lista de resultados e aí você vai chamar um método X que vai passar esses resultados, vai chamar um outro método X que vai passar os resultados e no final vai retornar. Então ele é um parâmetro coletor, que ele vai passando de método em método e ele vai mudando e no final tem um resultado, tá? É um pattern também. Optional parameter também é um padrão chamado de telescoping, né, seria mais ou menos isso, que é quando você tem, por exemplo, um método mascarar que não recebe nada. Quando não recebe nada, ele assume que é duas casas e no máximo e mínimo. Um outro que recebe só um, e já acerta nos dois, e um outro que recebe o mínimo e o máximo. Tá? Você vai fazendo, como você vai sobrecarregando o método de várias formas para poder ficar mais simples ali. Porque é melhor você fazer vários métodos às vezes, né? E o parameter object consolida longas listas de parâmetros usados em um único objeto. Quando você tem um objeto com milhares de parâmetros, um método com milhares de parâmetros, provavelmente você precisa de um objeto para ser passado aqueles parâmetros, tá? Então é o exemplo aqui, ó. Set borda externa, passa aqui. A externa tem que ser maior. Aí ele passou aqui 2 menos 4. Em vez disso, você cria um objeto borda e passa set borda externa borda. E você até pode fazer operações nessa borda. Por exemplo, borda.expandir menos 2 retorna um outro objeto borda com esses parâmetros aqui. Parâmetro constante, eu não vou falar, que o tempo já está esgotado. Tá? Aquelas variáveis ele fala, então, nomeie de acordo com seus papéis, chama de count quando armazena contábeis, it quando armazena um objeto durante iterações e o result quando armazena um resultado. Tá? Fala também de você colocar esse declared type, e fala que é uma boa prática você sempre usar, quando possível, a menor interface possível, né, para você poder ter maior flexibilidade. Então, se você usar ArrayList aqui é ruim, porque se amanhã você precisar trocar por um linked list, porque você precisa de ordem, você vai ter que trocar todo lugar que está ArrayList por linked list. Então, ao invés disso, use sempre as interfaces. Tá? Se você puder usar um iterable aqui, melhor ainda. Fala de parâmetros de inicialização, eager e lazy. Vocês lembram disso? Então, o eager é quando você tem que inicializar durante o tempo de criação. Então, criou o objeto, no construtor já instanciou, ok? Aquele atributo. E o lazy, você só inicializa quando você precisar. Então, aqui, por exemplo, você tem esse membros, o membros está nulo, mas quando você vai fazer o get a primeira vez, ele cria, para não retornar nulo. Isso é o segredo esse padrão, é o segredo daquela tabela do pedido. Você só vai inicializando as coisas quando precisa inicializar. A parte de métodos está acabando, pessoal. Você tem esse Intention Revealing Method, que é um método que revela suas intenções. Então você dá um nome que já indica o que é. É isso, basicamente. A visibilidade, né? Você sempre tem que tentar deixar com a menor visibilidade possível, para garantir que o código está coeso. Esse padrão pode te ajudar. Esse aqui, ó, eu acho que é o que valeu o livro já. Muito legal esse padrão. Se vocês entenderem esse aqui, já valeu a apresentação, não precisa nem terminar ela. Esse padrão pode te ajudar a transformar um código massivo, aglomerado, conhecem algum assim, em um método impossível. Em um método impossível, impossível é um adjetivo por método, tá?
em um código legível. Você transforma um código massivo, impossível, em um código legível, limpo, claro, que revela gradualmente suas intenções ao leitor. Pensa assim, então. Aqueles métodos cheios de variáveis temporárias e um montão de parâmetros são ótimos candidatos a se transformarem em um objeto. Tentar apenas fazer o extract method resulta em submétodos difíceis de dar nome e com milhares de parâmetros. Já tentaram fazer extract method num código porco? Aí quando você vai fazer, tem que passar 15 parâmetros e você não sabe que nome você dá para aquilo? É esse o caso. Então esse padrão resolve isso. Como é que você faz? Você cria uma classe com o nome do método. Primeira coisa. Depois, você cria um atributo para cada parâmetro que o método recebe, certo? Variável local e atributos do objeto original usado no método. Você vai criar os parâmetros então desse novo objeto. Você cria um construtor que recebe os parâmetros e atributos e vai definir os parâmetros e atributos da classe original, vai definir como atributos da classe nova. Copia o método original para a nova classe, ok? Dá um nome para ele, sei lá, executar, o nome que você achar. Altera a chamada do método na classe original, apaga ele, simplesmente chama o objeto com aquele método. E se os atributos eram definidos na classe original, se depois ele definir alguma coisa na classe original, como resultado desse método, você cria um getter para esses resultados, e aí você pega pelo getter e define um objeto par. E agora você faz os extract métodos de um objeto. E aí você fica com um objeto para aquele comportamento. Entenderam o padrão? É legal, não é? Gostei bastante dele. Métodos sobrecarregados, vocês sabem o que é isso? É quando você tem uma classe que tem um método, você estende ela, substitui. Os métodos, esse é o sobrescrito, quando você substitui, e esse é o sobrecarregado, que é aquele exemplo do telescope, você tem vários, tá? Ele fala do retorno, que identifica se é uma função ou se é um procedimento, né? Quando é void é um procedimento, quando tem um retorno é uma função. Ele fala para você sempre tentar generalizar o tipo de retorno pelo mesmo motivo que eu falei da lista. Fala de comentário, então ele diz: expresse o máximo de informações possíveis através de nomes e estrutura do código. Escreva o comentário somente para o que não estiver óbvio. E evite comentários redundantes. @result, aquelas coisas do Java. Fala também do helper method. Helper method é todo método privado que ajuda algum método a fazer o que ele tem que fazer. A gente usa também direto. Quando a gente faz extraction method, está criando um helper method. Fala também que uma boa prática é você colocar sempre, implementar o método toString em objeto para facilitar o debugging. Quando você dá um Ctrl+Shift no Eclipse, ele mostra o toString. Então, ao invés de você ter que abrir o produto para ver o código e o nome dele, já põe no toString, código e nome. Quando você estiver no debugging, você já vai ver qual que é o produto. Fica mais fácil. Tá? E fala também do padrão converso, que é quando você tem que converter um objeto em outro. Tem duas formas. Uma delas é você criar uma fábrica estática, tem um objeto Fahrenheit, que tem uma fábrica estática para Celsius. Você chama de converter, deveria ser estética aqui, tá? Converter para Celsius, você segue o Fahrenheit, converte e devolve em Celsius. E outra forma é no construtor do Fahrenheit você receber um Celsius e construir ele através do Celsius. Entenderam? Beleza. Fala do construtor também, então factory, ou você cria o próprio construtor, ou você faz uma fábrica estática. Beleza, eu vou passar isso aí, depois vocês dão uma olhada aqui. Ele fala das collections não modificáveis, você pode fazer quando você não quer perder o controle sobre a sua collection. Quando você faz um getter para a collection, você perde o controle sobre ela. Porque a classe cliente pode fazer qualquer coisa e mudar o estado do seu objeto sem você perceber. Então, você faz uma cópia de segurança aqui. Na verdade, você está devolvendo uma cópia dessa collection, só que de uma forma não modificada. Com um wrapper, na verdade. Tá? Então, ele fala que uma boa prática para não perder o controle é você criar métodos. Add livro, get quantidade, ou pega aqui um interval ou iterator dos livros. Porque aí, ele não vai alterar a sua coleção original. Tá? Fala também do boolean, procurar usar ativar e inativar ao invés de fazer isso aqui, certo? Que fica mais claro. Mas se você tiver variável boolean, se for ativa, se não inativa, aí nesse caso usa esse. Tá? Método getter, vocês já conhecem, setter também, cópia de segurança. É mais ou menos pela mesma razão daquele outro cara que você faz o wrapper, você não quer que o cara altere seu objeto, você faz uma cópia dele, devolve a cópia.
Assim, se o cara alterar a cópia, não altera a sua referência. Fala para que serve cada tipo de collection, tá? E basicamente, então, as coleções Java comunicam o que são e o que elas fazem. Esse é o grande benefício de ter padrões. O que quer dizer isso? Você tem um set. O que você já entende? Que não tem objeto repetido e que não tem ordem. Certo? Você tem um list. O que você entende? Que tem ordem, que você pode pegar pela sequência. Certo? Você tem um link de list. O que você entende? Que tem ordem, que a ordem é muito importante e que tem uma determinada classificação ou num comparator ou na ordem natural. Então essa é a ideia dos padrões, é como se list, set, tudo isso fossem padrões. Quando você olha o padrão, você entende o significado. Tá? Então o livro é esse aí, e obrigado. Foi meio cansativa essa, né? Porque é muita... É difícil fazer esse tipo de apresentação aqui, é muito mais difícil do que fazer as apresentações sobre conceitos, porque é muito difícil não ficar cansativo, né?